Olá pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia 21 de março de 2020, 11 horas 48 minutos, falando aqui de Curitiba. Espero que esse vídeo encontre todos vocês, todas vocês e aqueles a quem vocês amam com muita saúde e que isso perdure por muito tempo. Imagino que todos nós estejamos com muitas saudades das atividades no centro, dos estudos, das palestras, dos trabalhos mediúnicos, do Evangelho, dos passes e principalmente dos encontros, dos abraços, dos sorrisos, do carinho das pessoas amigas, mas lamentavelmente vivemos momentos difíceis e temos que dar a nossa contribuição, mantendo-nos dentro do isolamento solicitado pelas autoridades de saúde principalmente. Mas eu vim aqui hoje apenas para trazer uma palavra de otimismo, de confiança, de fé, pois nós, acima de tudo, que estamos tentando aprender e viver de acordo com a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho de Jesus, precisamos dar o testemunho, especialmente nesses momentos, de serenidade, de calma, de confiança, fazendo a nossa parte, sim, cumprindo com os nossos deveres de cidadãos, de pessoas responsáveis, de chefes de família, de mães, de pais, de filhos, mas sem jamais esquecer que tudo o que acontece obedece rigorosamente, em cada mínimo detalhe, às decisões, às deliberações de Deus, nosso Pai, que é infinito amor, bondade e justiça. Nesse sentido, eu gostaria de brevemente compartilhar uma história que provavelmente alguns de vocês já me ouviram contar, mas da qual eu gosto muito e penso que está muito ligada e tem muito a ver com o que está acontecendo nos momentos que vivemos. Era uma vez um rei, um soberano de uma terra, que se demonstrava uma pessoa justa, correta, tratava os seus súditos de maneira humana, legislava e deliberava sempre pensando no bem coletivo. Ele era assistido por um ministro considerado homem de enorme sabedoria e de um grande coração, de muita bondade. E este primeiro-ministro tinha uma frase que com frequência repetia independentemente das circunstâncias. Dizia então esse primeiro-ministro: tudo o que Deus faz é para o bem. Então esse primeiro-ministro também mantinha uma amizade muito profunda, muito sincera, muito bonita com o soberano, ao ponto deles, em alguns dias, saírem ambos para cavalgar pelas terras, e durante essas cavalgadas conversavam muito, trocavam muitas ideias, havia enorme confiança por parte do soberano na bondade, na sabedoria, na cultura do ministro. Ele ouvia muito o ministro nas suas decisões. E o soberano também tinha um hábito, um hobby, podemos dizer assim, que era trabalhar manualmente com madeira. Produzia móveis, objetos de madeira na sua oficina. E numa dessas atividades, num desses dias que o rei estava trabalhando na oficina, sofreu um acidente com a serra de certa gravidade, ao ponto de ter amputado um dos dedos da sua mão. Isso o incomodou muito, o perturbou muito, porque ele não entendia porque algo assim aconteceria com ele, já que era um homem bom, um homem justo, um homem correto, e mandou imediatamente buscar o ministro. Ele queria ouvir do ministro uma explicação porque aquela tragédia, na visão do rei, havia acontecido.
Ao chegar à presença do rei e verificar o que acontecera, que o rei passava bem, gozava de boa saúde, mas que havia realmente se acidentado e perdera um dos dedos de sua mão, o ministro simplesmente olhou para o rei e disse: soberano, o senhor como eu sabemos que tudo o que Deus faz é para o bem. O rei então se encheu de cólera e ficou decepcionado com o ministro, porque ele jamais esperava ouvir algo dessa natureza. Como que ele poderia dizer algo assim tão tranquilamente diante de uma tragédia que o rei acabara de sofrer? E num impulso de raiva e de irracionalidade, mandou que o ministro fosse encaminhado para a prisão. E assim foi feito. Passaram-se os dias, o rei estava abatido, tanto por conta do acidente que sofrera, como em virtude da ordem de prisão do seu amigo, do ministro, a quem ele muito prezava. Ele não estava se sentindo bem com aquela situação, mas achava que não poderia voltar atrás nas suas determinações reais. Decidiu então fazer uma cavalgada sozinho pelas suas propriedades, e acabou se distanciando bastante do castelo, ao ponto de ter sido abordado por bandidos, por selvagens, e ter sido feito prisioneiro e levado para um lugar que ele desconhecia. E lá ele foi jogado naquilo que poderia se chamar de uma cela, muito rústica, muito improvisada, e sem saber o que estava acontecendo. Mas num determinado momento ele começou a perceber uma movimentação daqueles indígenas, daqueles selvagens. Ele não entendia nada, né, do que os selvagens falavam, mas percebeu que eles estavam preparando algo como se fosse uma cerimônia. E eis que aparece ali entre eles alguém que seria o chefe, o feiticeiro, enfim, uma autoridade, porque todos se curvaram diante daquele homem, e ele ordenou pelo gesto que fossem buscar o prisioneiro. E trouxeram o prisioneiro à força diante desse chefe tribal, e o chefe falou alguma coisa que o rei não entendeu, mas ele percebeu pelo tom e pela gravidade da situação que a situação dele não estava muito bem, que ele corria risco de vida. Quando foram pegá-lo para amarrá-lo num poste, o chefe dos índios, dos selvagens, percebeu que havia algo de errado com a mão dele, que estava enfaixada, e pediu para que tirassem aquela faixa. E percebeu, então, que faltava um dedo na mão do rei, que estaria ali prestes para ser executado num sacrifício. E esse chefe da tribo, então, também se enraiveceu, se encheu de cólera e ordenou, pelo que o rei pôde entender, que soltassem o prisioneiro, que mandassem o prisioneiro embora dali, que não havia nada para fazer. O rei, atônito, surpreso com essa situação, foi embora, foi andando durante muito tempo, até que foi encontrado por alguém que passava na estrada e acabou levando-o até o seu castelo. E ele chegou lá em segurança. E ficou meditando o que teria acontecido, e a única ideia que ele teve, a única possibilidade que ele imaginou, seria que o fato de estar sem um dedo das suas mãos o tornaria como uma oferenda impura, imprópria para um sacrifício aos deuses daquele povo primitivo. Para tentar confirmar essa sua tese, mandou então buscar no calabouço o seu ministro, que ainda se encontrava preso. O ministro veio novamente à presença do rei com toda a humildade, ouviu o relato do rei, ficou pensativo, refletindo e acabou concordando com o rei, dizendo que de fato, provavelmente ele teria sido salvo, a sua vida teria sido poupada em virtude dele estar sem um dos dedos da mão. E para completar, o ministro não hesitou e repetiu a sua célebre frase: veja então, majestade, que aquilo que lhe parecia uma tragédia significou a salvação de sua vida. Por isso que tudo que Deus faz é bom. Mas o rei, então, sorrindo,
voltou-se para o ministro e disse até com um certo sarcasmo: "Ah, mas agora eu acho que te peguei, porque pode ser que seja verdade o fato de que eu não ter o dedo tenha salvo a minha vida. Mas você foi preso, eu acabei te encaminhando para a prisão. O que é que tem de bom nisso? Como é que Deus pode ter sido bom permitindo que você fosse para a prisão e permitindo que eu, um rei até então justo, correto, cometesse tamanha injustiça?" O ministro refletiu por alguns segundos e respondeu: "Veja, soberano, como até nessa circunstância que pode parecer trágica, percebe-se a bondade e a sabedoria do divino. Caso eu estivesse cavalgando com o Senhor, como era hábito que fizéssemos, e tivéssemos ambos sido feitos prisioneiros dos indígenas, dos selvagens, diante da impossibilidade de sacrificarem o Senhor, sacrificariam a quem? A mim. Então, neste momento, caso o Senhor não tivesse perdido os dedos da mão, ou caso o Senhor não tivesse me encaminhado à prisão, certamente eu não estaria mais aqui vivo. Portanto, tudo que Deus faz, de fato, é bom." É uma história relativamente simples, não é muito difícil de entender, mas que traz, na minha visão modesta, uma profunda mensagem a respeito da bondade, do amor, da justiça, da sabedoria de Deus. Reflitamos sobre isso nesses momentos de tensão, de agonia, de angústia até, e procuremos manter a serenidade e a fé de que tudo que acontece respeita a vontade de Deus. Aproveitemos esse tempo em casa para dialogar, para conversar, para jogar, para assistir televisão, bons filmes, bons programas, fazer boas leituras, não só de livros espíritas, mas de outros livros também. Ler para as crianças, aqueles que as tiverem em casa, ouvir música, cantar, dançar, ligar para as pessoas queridas, falar com elas ou pelo telefone ou pelos recursos que hoje permitem voz e imagem, manter uma proximidade ainda que distante, mas procurando preservar acima de tudo os nossos bons sentimentos, o nosso otimismo e a nossa certeza de que esses momentos passarão, que a vida retomará a sua normalidade e que haverá enormes ensinamentos surgidos dessa crise que redundarão certamente numa nova maneira de viver da humanidade. Muita paz a todos, votos de muita saúde e de muita alegria para todos nós. Fiquem em paz.